o porquê a gente faz exercícios reabilitadores, porque a gente faz exercícios de reabilitação. E, basicamente, a gente usa aqueles exercícios com um princípio. Em geral, é trazer fortalecimento para aquela musculatura e, consequentemente, para aquela articulação, para que ela se torne mais congruente, né? Que ela se torne mais estável e pare de gerar dor. E a pergunta que eu quero trazer é: será que fortalecer o músculo ou fortalecer aquela estrutura, de fato, vai trazer a estabilidade para aquela articulação e ela vai melhorar aquela dor? Será que essa é a melhor? Fortalecer o músculo, fortalecer uma cadeia é a melhor forma de reabilitar? E aí eu vou, talvez, esse pensamento fosse muito, fizesse muito sentido com o entendimento de movimento que a gente tinha antigamente, né? Nós dávamos muita ênfase ao músculo como um dos principais motores do movimento humano. O músculo como algo, na verdade, não só como um principal, mas como um elemento essencial, como um elemento primordial para o movimento humano, onde muitas vezes não é só o músculo que realiza o movimento. Não só é o músculo que participa do movimento humano, tá? Então, a gente tem, hoje, com o entendimento de avanço das pesquisas, a gente entende que a fáscia participa diretamente do movimento e contribui com a transmissão de tensão. E, se eu tenho dificuldades em aderências eu não consigo fazer essa minha fáscia deslizar muito bem, se eu não tenho uma consciência proprioceptiva boa dessa fáscia, isso influencia na qualidade do movimento. E, por exemplo, antes a gente passava muitos exercícios proprioceptivos, exercícios corretivos, pensando na musculatura, e hoje a gente sabe que a fáscia tem 6 vezes mais proprioceptores do que o próprio músculo. Ou seja, ela atua muito mais intensamente, diretamente, te mantendo aquela propriocepção do que exatamente o músculo. E se eu não tenho uma fáscia saudável, uma fáscia elástica, uma fáscia que contribua para essa transmissão de movimento corretamente, eu nunca vou conseguir ter um movimento de qualidade, tá? Por mais que aquele músculo esteja super saudável. O que faz a musculatura, a transmissão de movimento, que faz o movimento acontecer, é como a fáscia consegue organizar isso. E, de fato, o músculo auxilia esse tecido facial. Então, a primeira coisa que eu queria trazer é esse questionamento, que trabalhar o músculo, fortalecer uma musculatura de maneira isolada, não necessariamente é a principal alternativa ou é a melhor alternativa para aquele paciente que quer ser reabilitado, para aquele paciente que está com dor. Porque muitas vezes aquela estrutura está incongruente, ela não está com um funcionamento bom, porque aquele músculo não consegue participar ou trabalhar em conjunto com as outras estruturas que realizam aquela estabilidade. Então, por exemplo, não adianta eu trazer o fortalecimento dos músculos do manguito rotador, né, do supraespinhal, do supraespinhal, infraespinhal, do redondo menor, se esses músculos não conseguem se prender à articulação torácica, né? A minha escápula não consegue se prender à torácica. Então, eu preciso sempre levar isso em consideração. Talvez aquele conjunto, todo o funcionamento daquela cadeia não está conseguindo se integrar e manter a estabilidade de uma articulação. E olhar toda uma articulação super complexa por apenas uma musculatura é muito pequeno para o corpo humano e para o entendimento que a gente tem do corpo humano hoje, tá? Então, eu queria trazer isso para vocês. Por que a gente reabilita? Na maioria das vezes, as nossas reabilitações, né, a gente passa exercícios corretivos, a gente passa alguns movimentos, porque o paciente está com dor ou o paciente não consegue realizar algum movimento, ele tem alguma dificuldade funcional. E aí, se ele tem dor ou ele não consegue desenvolver a atividade funcional dele, por causa dessa dor, por causa de falta de mobilidade, será que exercícios de musculação, por exemplo, exercícios que trabalham a nossa musculatura de maneira isolada, são as melhores formas de fazer isso? Pensa comigo. Quando tudo que a gente vai fazer
no nosso dia a dia e na nossa rotina, tudo é feito de maneira integrada. Então, se eu vou pegar algo, por exemplo, em cima da mesa, se eu quero pegar uma caneta aqui agora na minha mesa, para eu fazer isso, eu precisei, além de fazer uma extensão do cotovelo, estender todos os meus braços, eu precisei também ter uma contração dos músculos do tronco, né? Principalmente a cadeia posterior, trabalhou excentricamente para que eu não fosse tanto à frente, para que eu não desabasse à frente. Então, não é só o funcionamento dessa musculatura, não é só o meu ombro que está trabalhando para eu ir buscar essa caneta. Eu tenho todo um contexto, todo um corpo, né? Todo um core, todos os músculos do abdômen me ajudando e me auxiliando a fazer esse movimento. E aí, imagina agora se eu tenho um quadril que está travado, né? Um quadril, um ilíaco que não trabalha muito bem, que não consegue se movimentar bem. O que é que vai acontecer com ele? Quando eu fizer essa extensão, né? Quando eu for fazer esse alcance do meu braço, o meu tronco vai querer ir, né? Toda a minha cadeia posterior vai querer ir, mas o meu quadril não vai. E aí, alguma limitação dentro desse quadril pode influenciar, sobrecarregar esse ombro, que vai ter que compensar ir um pouquinho mais longe, porque o meu quadril não está deixando, não está conseguindo estabilizar bem. E aí eu começo a criar alguma sobrecarga nesse ombro. E é por isso que eu queria trazer essa visão de corpo como um todo para vocês. Porque nem sempre uma dor no quadril, no ombro, é um problema no ombro. Não é fortalecer a musculatura que eu vou centralizar tudo, que eu vou dar centramento para essa articulação, que eu vou deixar ela mais congruente, tá? Eu preciso entender o meu corpo funcionando como estruturas que funcionam em conjunto. E se dentro desse conjunto eu preciso do meu quadril trabalhando e dando um movimento para ele, e ele agora não consegue gerar esse movimento, automaticamente alguém vai ter que sobrecarregar. E como o ombro é o que está fazendo o movimento onde eu estou tendo maior controle, talvez a sobrecarga fique maior sobre ele.